Glória a Deus. Mais uma vez eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Abra a sua Bíblia comigo, meus irmãos. João capítulo 3, texto bastante conhecido de todos nós. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1, 2, 3. Vamos ler até o versículo número 7. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Ele era um dos principais dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que o Senhor faz se Deus não estivesse contigo. Jesus respondeu: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar porventura ao ventre da sua mãe e tornar a nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu ter dito: necessário vos é nascer de novo. Amém? Amém, meus irmãos? Pode tomar o seu assento nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos, nesta noite maravilhosa, estar trazendo aos irmãos uma palavra vinculada a esse texto sagrado. E o tema que eu quero deixar no vosso coração nessa noite, e eu tenho certeza que depois disso você vai começar a pensar sobre isso, é necessário vos é nascer de novo. Vamos todos falar junto? 1, 2, 3. Necessário vos é nascer de novo. Nicodemos era uma figura importantíssima em Israel. Um homem que, na verdade, pertencia à classe dos príncipes em Israel. Conhecedor da lei, profundamente conhecedor da lei. Era um homem catedrático, estudado, um homem que entendia das leis da Torá. E era um homem que, apesar de ser um judeu, tinha sede de salvação e de conhecimento da palavra de Deus. Ele também vivia naquela época e ele ouvira falar do Senhor Jesus, daquilo que o Senhor Jesus realizava, dos seus milagres, e ele conjecturava em sua mente, tentando entender quem era o Messias, ou quem era o Senhor Jesus. Nós sabemos que nessa época, e João, quando ele escreve o seu evangelho, João foi o último dos escritores da biografia de Jesus que escreveu, ou seja, os 4 evangelhos. João foi o último que escreveu essa biografia de Jesus. E João, ele se preocupa em mostrar Jesus como Deus, como aquele que viria, ou como o Cristo, não como o Jesus humano, como apresentou os outros 3 evangelistas, Marcos, Lucas e Mateus. Mas João, ele escreve para defender a deidade de Jesus. O objetivo de João era mostrar ao mundo que Jesus não era simplesmente um homem, apesar de sim ser 100% homem, mas ele também era o Filho de Deus e ele era Deus. E a grande preocupação de Nicodemos, aqui nesse texto sagrado que nós vemos, era ele entender quem era esse Jesus, ou
tentar conectar os feitos desse Jesus com os feitos de Cristo, ou com aquele que ele sabia, pelo conhecimento que ele tinha das Escrituras, que existia em suas mãos, no caso a Torá, quem era esse Jesus e como ele era, como é que ele vivia, como é que, se realmente aquele Cristo era, aquele Jesus era o Cristo que a nação de Israel esperava, o Messias prometido. E Nicodemos, ele procura uma maneira de encontrar-se com Jesus. O texto começa dizendo que havia entre os fariseus. Os fariseus era uma seita dentre os judeus. Eles eram muito meticulosos e procuravam não errar. Muito embora a vida dos fariseus era pautada na lei, no exterior, eles não se preocupavam muito com aquilo que estava no seu interior. Haja visto que o próprio Senhor Jesus Cristo desceu nessa terra para mudar a situação e o problema que a humanidade enfrentava. O que acontecia naquela época entre os religiosos e aqueles que achavam que estavam servindo a Deus e na verdade para eles estavam servindo a Deus? Quando nós lemos a história do apóstolo São Paulo, ou do apóstolo Paulo, que na época era, antes de se tornar em Paulo, ele era Saulo. Este jovem Saulo, que mais tarde virou o apóstolo Paulo, ele era zeloso da lei, procurava seguir a lei à risca, procurava fazer a vontade de Deus através dos escritos da lei. Nicodemos não era diferente, mas Nicodemos entendia, e a gente percebe quando lê o texto sagrado, que mesmo ele sendo conhecedor da Torá, das Escrituras, das leis, dentro dele existia um vazio, aleluia, que precisava ser preenchido por algo melhor e maior. É interessante a gente observar que esse Nicodemos, ele era tão influente na sociedade judaica, entre os fariseus, que ele tinha barreiras, ele achou dificuldade para encontrar-se com Jesus. E ele arranja um jeito de ter de noite com Jesus, escondido, às escondidas com Jesus. Ele não teve coragem de encontrar Jesus face a face entre todos, mas ele foi, de uma maneira peculiar, ele foi encontrar-se com Jesus. Ele, por ser um dos principais dos judeus, ele chega de noite perto de Jesus e diz assim: Senhor, eu sei que tu és mestre vindo da parte de Deus. Observa bem, ele chama Jesus de mestre. Quando Nicodemos fala, eu sei que tu és mestre vindo da parte de Deus, Nicodemos demonstra aqui que ele não sabia que Jesus era o próprio Deus. Ele demonstra aqui, quando ele diz assim, olha, este foi ter de noite com Jesus e disse, Rabi, a palavra Rabi aqui é mestre, vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer os sinais miraculosos que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos era entendido. Nicodemos era um homem que conhecia as Escrituras, mas não conhecia o Jesus que as Escrituras pregavam. Nicodemos sabia de tudo quanto a esperança que o povo de Israel tinha da chegada do Messias, mas ele não conseguia ainda ver
em Jesus o Messias que havia sido prometido pelos profetas veterotestamentários. Jesus já havia nascido em Israel. Jesus já palmilhava as terras da Palestina, mas Nicodemos ainda não havia visto naquele Jesus o Cristo, o Messias, aquele que veio para perdoar os pecados e remover a nossa iniquidade. Aleluias, aleluias. Mas irmãos, ninguém que vai ter com Jesus sai de qualquer maneira. Você pode ir às escondidas, você pode ir com vergonha, você pode ir com medo das pessoas te criticar, você pode ir do jeito que você for, mas se você chegar perto de Jesus, alguma coisa vai mudar na sua vida. Aleluias, glória a Deus. Mestre, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus não responde Nicodemos. Eu acho interessante que Jesus não responde Nicodemos. Jesus não tem a preocupação de se revelar para Nicodemos. Ele não se preocupa em dizer assim: olha, Nicodemos, olha bem para mim, eu sou o Messias, eu sou o Cristo, eu sou aquele que os profetas disseram a meu respeito. Jesus não falou isso. Jesus chamou Nicodemos pela sua cognição, pelo seu pensamento. Jesus trouxe Nicodemos para perto, para bem mais perto. Irmãos, quando nós nos aproximamos de nosso Jesus, ele arranja um jeito, e ele sabe como fazer, de nos trazer para mais perto dele. Se você der um passo para o lado do Senhor Jesus, em direção a Jesus, fique tranquilo, ele vai estender as mãos e vai te puxar. E ele não faz isso com a sua força. Ele move em você o desejo de se aproximar mais dele. Ele não é coercitivo. Ele não é aquela pessoa que te obriga a fazer aquilo que você não quer. Não. A gente vê isso no Éden. Quando Deus olha para o homem e diz assim: olha, você de todas as árvores que existem no jardim você pode comer, mas desta aqui você não come, porque no dia em que comerdes certamente morrerás. Mas Deus não fechou a porta para que ele não chegasse na árvore. Muito pelo contrário, Deus permitiu para haver uma autoescolha. Ele deveria escolher obedecer ou não. O Senhor Jesus, ele olha para Nicodemos e ele responde a pergunta de Nicodemos de uma maneira extraordinária. Ele diz assim: olha, Nicodemos, em verdade, eu te digo, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que Jesus respondeu para Nicodemos foi o seguinte: Nicodemos, você não está vendo nada. Olha bem para mim, Nicodemos, o que é que você vê? Aí Nicodemos responde: agora é pensamento meu, é conjectura. Aí Nicodemos pode ter respondido assim: eu estou vendo um rabi, eu estou vendo um mestre. Nicodemos, olha bem para mim. Imagina, olha bem dentro dos meus olhos, olha para mim, Nicodemos. Nicodemos pode ter olhado ele e não viu. Aí Jesus olha e diz: olha, em verdade, eu te digo, quem não nascer de novo, escuta isso, ninguém pode ver Deus se não for uma nova criatura. Jamais nós vamos reconhecer Deus como nosso Deus. Jamais reconheceremos Jesus como nosso Senhor, como não só simplesmente como um mestre que ensina, mas como um Senhor que salva, um Salvador que restaura, um resgatador que te tira do pecado. Ninguém pode ver Jesus nessa qualidade de Messias como Deus homem, se você não nascer de novo da água e do Espírito. Jesus propõe a Nicodemos e diz: em verdade, eu te digo, quem não nascer de novo, não pode ver. É interessante isso aqui, meus irmãos. Diga comigo assim: ver.
Fala mais forte, ver não é entrar. Observa bem que a conversa entre os dois começou Jesus chama ele a pensar. Jesus chama ele para pensar. Observa a resposta de Jesus. Observa a resposta. Ele diz assim, quando Nicodemos pergunta, ele diz assim: sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aí Jesus responde a ele e diz: ninguém pode ver o reino de Deus, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí Nicodemos, mestre em Israel. Interessante, Clemenson. Nicodemos era petulante. Que Nicodemos era mestre. E ele diz assim: Jesus, o senhor também é mestre. Se equipara a Jesus. Ele olha para Jesus e fala assim: o senhor é igual eu sou igual ao senhor. Jesus olha bem dentro dos olhos dele. Você precisa nascer de novo, Nicodemos. Você não está vendo o que precisa ver porque você está morto. Sua visão é terrena. Sua visão não passa de coisas seculares. Eu, mestre, Nicodemos. Eu, mestre. Lembra daquele menino que chegou um dia perto de Jesus e diz assim: bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus olhou para ele e falou assim: bom, tu me chamas bom? Você me chama de mestre e fala que eu sou bom? Aí Jesus olha para ele e fala assim: bom é o meu Pai que está no céu. Em outras palavras, mestre, por ser mestre, não é bom. Bom é Deus. Não tinha muita diferença o conceito dos judeus, o conceito dos rabinos em Israel, o conceito dos estudiosos da Torá, era que simplesmente o Messias, aleluia, era alguém mais elevado do que um mestre. Mas naquele momento, Nicodemos estava vendo Jesus apenas como um mestre em Israel. Aí Jesus olha para ele e diz assim: oh irmãos, que coisa linda. Quando Jesus fala com ele assim, dá aquela resposta que eu acho que, nem sei se era uma resposta, porque João narra, quem está narrando isso aqui é João. João disse assim: Jesus respondeu, ou seja, essas palavras de Jesus respondeu não é de Jesus, é de João que estava narrando. Aí João narra e diz assim: aí Jesus respondeu, e eu nem sei se isso aqui é uma resposta. Jesus estava ensinando e levando ele a entender com quem ele estava conversando. João narra que Jesus disse assim: você não pode ver o reino, você não pode ver, você não está vendo em mim o reino, eu sou o rei desse reino. Se você não vê o reino, quanto mais o rei. Aleluias. Se você ler o livro O Evangelho de Marcos, lá no capítulo 1, você vai ver que o próprio Senhor Jesus disse: o reino de Deus já está entre vós. O reino de Deus já desceu, mas Nicodemos não via o reino, porque Nicodemos estava na vida velha, não podia ver o reino. Irmãos, quem vive no pecado, quem vive nessa vida errada, não pode ver o reino de Deus. Mas o reino de Deus está conosco aqui nesta noite. O reino de Deus está aqui. Aleluias. Aleluia. Aí Nicodemos olha para Jesus, e eu já estou indo para o final, porque nós temos a Santa Ceia. Nicodemos olha para Jesus e diz assim: irmãos, olha aqui, um mestre em Israel, mas que coisa mais boba. Mas Senhor, Nicodemos, mas Senhor, como pode um homem nascer sendo velho? Eu não sei quantos anos tinha Nicodemos. Aí ele pergunta: mas Senhor, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Poderá voltar ao ventre de sua mãe e nascer? Nicodemos, irmãos, Nicodemos demonstra que os mestres em Israel, que Israel não tinha visão espiritual, era só secular.
O negócio deles era, como pode? Ele não entendeu Jesus. Ele disse assim: como pode um homem sendo velho, poderá voltar ao ventre materno e nascer? Aí Jesus responde e diz: em verdade eu te digo. Aí Jesus é mais específico e diz assim: quem não nascer da água e não nascer do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aleluias, e eu encerro aqui porque o tempo já foi. Se você quiser entrar no reino de Deus, no reino dos céus, quantos aqui querem entrar no reino dos céus? Para entrar no reino dos céus, nós precisamos ser novas criaturas, novo homem, novo ser humano, e nós só conseguimos essa novidade de vida. A Bíblia fala que nova criatura é aqueles que aceitaram Jesus como Salvador. Por que nova criatura? Porque mora em nós o Espírito Santo e muda a nossa vida. Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele diz o seguinte: ei, não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Só quando Cristo começa a viver na minha vida e na sua vida, nós estamos aptos para entrar no reino de Deus. Não só ver o reino, mas entrar no reino de Deus. Eu queria que você se colocasse de pé nesse instante. E o reino de Deus está conosco aqui nesta noite. Você pode sentir esse reino na sua vida. O reino de Deus começa do nosso interior. O reino de Deus começa do nosso coração. O reino de Deus começa do nosso homem interior. Se você sente essa alegria na alma, se você sente essa felicidade na alma, a Bíblia diz que justificados, pois pela fé, temos comunhão com Deus. E o nosso espírito está em paz, porque aguardamos a redenção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, glórias a Deus, aleluia. E fecha os seus olhos nessa noite. Glorifique a Deus nessa noite pela sua salvação. Você foi comprado com sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Ele resgatou a sua vida e nós somos nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quando Nicodemos tem aquela visão e aquele encontro com Jesus, aquele homem mudou todo o percurso da sua história. Aleluia. Simplesmente de um mestre em Israel, o nome de Nicodemos foi escrito no livro da vida, assim creio eu. Sabe por quê? As atitudes de Nicodemos mudam a partir do encontro com o Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a igreja do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Vamos estar orando, feche os seus olhos nessa noite. Oh, aleluia. Alabax. Arabacalabachandarai, aleluia. Eu espero, aleluias, o Mendai Shuri me cantarai, aleluias, aleluias. Eba Shuenahas, Alamas. Necessário vos é nascer de novo. Não podemos nos contentar em só ver o reino. Temos que nascer a tal ponto de poder entrar no reino. E eu quero deixar uma coisa interessante para você: entrar no reino não é no dia da morte, é entrar enquanto está vivo. É viver o reino, é vivenciar o reino de Deus. E me deixa dizer uma coisa: aonde vai um crente salvo, ele conduz o reino de Deus. Aonde chega um crente salvo, aonde tem trevas, acende uma luz. E esta luz é Cristo na sua vida. Você já não vive mais debaixo da lei do pecado e da morte, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Você já não está mais subjugado à lei, você tem a lei do Espírito Santo na sua alma. Deus, eu te louvo por essa oportunidade de mais uma vez poder ministrar a sua palavra. Que este reino, cujo rei é o Senhor, possa viver na nossa vida.
Nosso coração está aqui, Senhor, purificado e lavado pelo seu próprio sangue, para que o Senhor possa estabelecer o teu trono, Pai. Estende sobre nós a tua graça, a tua glória, a tua unção, o teu poder, e manifesta a tua graça e o teu poder na vida de cada um dos teus filhos. Eu te louvo, eu te adoro, eu te bendigo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.